As personas sempre vão ser quem vai utilizar o Connect, no caso vai ser os professores universitários, as empresas e startups. Porém, aí entra a discordância. Na minha opinião, isso ia ser tipo chover no molhado ou tentar ensinar o padre a rezar a missa. Por quê? Porque já passou um monte de gente no Connect para falar assim, pô, e já teve artigos premiados para escrever muito bem esse quadro daí com essas relações de quais são os problemas que essas três pessoas enfrentam e tudo. O que não foi tentado ainda é colocar o Connect como persona, entende? Quais são os problemas que o Connect enfrenta quando lida com essas pessoas? Eu tinha conversado com o Takeo me corrigiu se eu estiver errado, e a gente viu que tipo, era uma abordagem legal fazer disso. Só que se vocês forem ver com outros mentores, às vezes eles vão falar para você, não, essa não é a persona. Porque faz sentido, essa não é a persona quando você vai começar um projeto. Sempre que você vai começar um projeto e fazer uma tabela de problema, as personas do problema são meio como se fossem os seus clientes. Um, Só que nesse caso vocês sempre têm que pensar. E aí conversem com os outros mentores também, essa é só a minha opinião. Os clientes, vocês vão se colocar na posição do Connect ou o cliente de vocês vai ser o Connect, entende? São duas abordagens diferentes. Um, Estava conversando com o pessoal que ia resolver o problema da Softville, e nesse caso eles falaram, pô, é mais interessante se colocar como Softville e colocar a persona como ou os assinantes da Softville, mas talvez os outros problemas não. Aí é algo que vocês têm que ver, vejam com outros mentores também. Essa é só a minha posição. Um, cara, quando vocês participam de Jedi, vocês vão ver que tem muitas dessas desavenças que são boas, na verdade. São várias formas de atacar e formas diferentes, às vezes, de tentar solucionar um problema. E aí, Taquila, agora que eu acho que deu certo, quer que eu comece? Vou tentar compartilhar a tela aqui. Manda bala, só o Tavinho subiu aí. Queria falar alguma coisa também? Ou não? Não, Olá, tudo bom, pessoal? Boa tarde. Peço perdão por não ter comparecido no sábado. Eu tinha um compromisso lá em Curitiba, que eu tinha esquecido completamente. Mas eu estou à total disposição das equipes que optaram em desenvolver, né, uma solução para o problema do Connect. Concordo aí com o que o João falou. O problema é nosso, né? Assim, a gente tem stakeholders aqui, a gente tem as pessoas que a gente conecta, mas é um problema do Connect em conectar. Então, eu concordo com o entendimento do João aí. E aí eu abro aqui para as duas equipes, coloquei o meu WhatsApp, inclusive a Saraiva aqui já entrou em contato comigo. Se quiserem fazer um grupo, me colocar no grupo para a gente começar a conversar, debater, eu tenho todo interesse. Então, podem contar comigo, tá? Tenho total interesse em contribuir aí para que vocês consigam fazer um ótimo projeto. Show, show. Gente, alguém quer perguntar alguma coisa antes do João começar? Pode levantar a mão. Não? Então, João, contigo. O Uhum. João, vocês acho que já conheceram, né? Todos estavam, a grande maioria estava ali no sábado. Se o João quiser se apresentar novamente, falar um pouco mais quem que é o Joãozinho, manda bala, João, contigo. Perfeito. Um, Só deixa eu fazer um negocinho aqui. Me dá um segundo que eu tô apanhando do Chrome. Nada novo sobre o sol. Vocês podem ver, eu não sou muito bom em tecnologia. Um, Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Edu, brincadeira. Meu nome é João Pedro Girardi, eu sou formado em Engenharia Mecatrônica pela UFSC. Já trabalho na área de tecnologia e inovação já faz 6 anos, passando pelos tópicos de manufatura aditiva, que é onde eu
principalmente trabalho agora, eu sou coordenador de manufatura aditiva na Valbert, que é uma ferramentaria que vocês vão encontrar aqui. A célula de inovação aqui no Perini vai ter um novo prédio nosso, que vai ser parceria com a Ágora, uma fábrica do futuro, esse ano que vai ser construído. Maior ferramentaria de molde de injeção alumínio da América Latina. E pela minha formação, gosto muito de inteligência artificial, é um hobby. Meu TCC foi na parte de inteligência artificial focada na robótica, modelos VLAs em específico, se alguém quiser conversar depois sobre isso. Estou fazendo mestrado na UDESC, também focado nessa parte de tecnologia, robótica, inteligência artificial, gemas digitais, simulação, impressão 3D. Eu meio que nunca me escolho uma faixa para seguir, eu sempre tento fazer todos os meus projetos e gostos ao mesmo tempo. E tá dando certo por enquanto, então vamos seguindo. O Takeo veio aqui para. Takeo, você já explicou para ele sobre Lovable? Sobre o quê? Lovable? Ainda não, depois de você. Ah, tá, beleza então. Takeo vai explicar para vocês sobre o Lovable, que é basicamente um site que te permite fazer sites ou pequenos aplicativos de forma fácil. É muito bom, é fantástico, só que ele é são pessoas que pegaram IAs de empresas que fazem IAs e ajustaram elas para fazer uma função específica, que é, no caso, criar sites ou aplicativos. Explicando mais ou menos como é a IA, a IA, no geral, existem vários tipos, só que as famosas, como o ChatGPT hoje em dia, são LLMs, modelos grandes de linguagem. Então, eles passaram vários textos, Wikipédia, livros e tudo, para um modelo de inteligência artificial e falaram para ele meio que achar correlação entre as palavras, porque na cabeça dos pesquisadores, a correlação das palavras é o que fazia o sentido da coisa. E essa correlação é probabilística. Já devem ter ouvido várias vezes a IA, ela só tem a probabilidade. Tipo, quando eu falo rio de, todo mundo vai pensar janeiro, não vai pensar rio de Lucas, rio de, sabe? Porque a probabilidade de ser janeiro é muito grande. Mas se eu falar para você que eu tenho no meio do Mato Grosso uma cidade chamada Rio de, vocês não vão falar janeiro. Então ela tem esse lance probabilístico. Isso é muito legal. E a primeira IA que a gente teve foi o GPT, a famosa IA LLM que a gente teve foi o GPT 3.5 da OpenAI. E por causa disso, a OpenAI ela ficou extremamente famosa. É a maior empresa de LLMs em valor de mercado, porém, não foi eles que criaram a tecnologia. Não foi eles que criaram o modelo Transformers que cria a IA. Eles criaram a IA, o GPT 3.5, só que quem criou a tecnologia Transformers, que é a base dessa IA, foi a Google. E por que eu estou falando isso? Porque várias outras empresas entraram nessa competição e, e hoje em dia você tem várias empresas fazendo esses modelos. Só que qual que é melhor? O que uma faz que a outra não faz? Hoje em dia a gente já fala que todas são LLMs, mas o termo correto nem é mais LLM, porque eles não são modelos grandes de linguagem. Hoje em dia eles são multimodais. Você pode entrar com uma imagem, com vídeo, com áudio, e ele vai te mandar texto, vídeo, áudio, qualquer coisa que você quiser. Ele consegue interagir ele consegue tanto utilizar ferramentas próprias, pesquisar na internet, criar, executar código, criar arquivos, quanto se integrar com outras ferramentas. Algum site específico, alguma plataforma específica. Muitos de vocês já devem ter usado o ChatGPT para isso. Então aqui eu vou falar para vocês agora sobre quais são umas alternativas melhores do que o ChatGPT e não da minha experiência. Claro, eu vou falar da minha experiência, mas eu vou tentar mostrar um pouco na prática. Vou compartilhar aqui a tela. Consegue ver minha tela? Vamos começar aqui. Existe um site, gente, chamado Artificial Analysis
Anthropic.ai. É um site muito bom para você analisar como que está o contexto de inteligências artificiais no mundo atual. Eu já vou falar para vocês que existem dois grupos. Existem os grupos das inteligências artificiais ocidentais e as orientais. As ocidentais, elas tendem a ser grandes empresas e o produto ser fechado, ou seja, para eu conseguir usar aquilo, eu tenho que pagar para a empresa. As orientais, elas são de código aberto. O que significa? Significa que eu posso baixar e rodar eu mesmo, sem pagar nada para a empresa. Qual que é o problema? Para eu baixar e rodar, eu preciso ter um computador de uns milhões de reais, normalmente, para as IAs mais tops. Então, a gente só vai pelo pagar mesmo. Ou, nesse caso, usar de graça. Como vocês podem ver, existe o ChatGPT de graça e tem também outras ferramentas. Das ocidentais, que são talvez as principais, a gente tem 4 grandes. OpenAI, que é essa daqui, como vocês podem ver, que tem um modelo mais inteligente ainda. Anthropic, que tem o Claude, que é o segundo modelo mais inteligente. Aí a gente tem a Google, que tem o terceiro modelo mais inteligente. E logo depois eu colocaria a xAI, que é da Tesla, Elon Musk e tudo, que tem o Grok, que não é tão inteligente como vocês podem ver. Só que o que é engraçado? No começo de dezembro de 2025, então faz menos de 2 meses, esse cara aqui era o mais inteligente. Então, em 2 meses, a gente já teve vários novos modelos que superaram ele, em 2 meses. Então, eu até falei para o Takeo, cara, eu não vou fazer um slide, porque isso pode servir para essa semana. Inclusive, hoje, a Anthropic vai lançar um novo modelo do Sonnet, que é o Claude 5 Sonnet. E é para ser melhor do que todos esses. Então, amanhã já não é mais essa lista. Amanhã, a Anthropic vai voltar a ser a mais inteligente. Ela é muito rápida, ela atualiza muito rápido. Mas o que vocês podem pensar eu tenho essas 4 ou 3 maiores, podem ficar só com 3 maiores: OpenAI, Anthropic e Google. E das orientais, eu tenho Kimi, como vocês podem ver, ela vem logo depois da Google, GLM, Moonshot, que não está aqui, e DeepSeek. Tem algumas outras também, como a Xiaomi tem um modelo de IA extremamente bom, é o que eu mais estou usando hoje em dia, e algumas outras, mais ou menos, que vocês vão ver. Só que dessas 4 maiores, Kimi, GLM, DeepSeek e Minimax, que não está mostrando aqui. São as orientais maiores. Precisa lembrar disso? Não precisa, me manda uma mensagem que eu aviso vocês. Então tá bom, vamos analisar algumas coisas. Primeiro, existem 2 modelos de você usar a inteligência artificial. Eu posso usar num site da empresa, que eu vou lá, então nesse caso eu escrevo ChatGPT. E, cara, esse negócio de... enfim, coloco qualquer coisa aqui, na verdade eu acho que tá errado. Eu posso usar gratuito sem nem mesmo entrar na conta. Grok tem a mesma coisa, Grok tem a mesma coisa. O Gemini tem a mesma coisa. E a Anthropic tem a mesma coisa. Então, se eu escrever aqui, vocês conseguem ver que todos esses eu consigo utilizar de forma gratuita sem pagar. Cláudio, eu tenho que entrar na minha conta. Não é problema. Recomendo sempre entrar com a conta de vocês, mesmo que vocês não paguem, tá? Vocês ganham limites muito maiores. E aí, na Anthropic eu vou mostrar uma coisa legal. Nos outros modelos também é isso aqui. Na versão gratuita, eu não consigo usar o Opus. Para usar o Opus eu tenho que fazer um upgrade. E, que é o modelo melhor deles, né? Então vamos voltar aqui, ó. O Opus é melhor.
eu consigo usar o Sonnet, que ainda é muito bom. Só que se eu quiser o Opus, eu tenho que pagar. Ou o plano Pro ou o plano Max. No ChatGPT acontece a mesma coisa. E aqui, ó, o índice de inteligência. Eu vou colocar para vocês quais são os modelos pagos e os modelos gratuitos que vocês conseguem usar. O pago no ChatGPT é o 5.2 que vai até o X-High. E o gratuito normalmente vai ser o 5.2 Medium, talvez. Mas depois disso ele passa pro. Deixa eu pegar aqui. 5.1 Medium, não é esse. Cara, tem tanto modelo que até eu perco, meu Deus. Ó, no ChatGPT, se você paga ele, você vai ter acesso principalmente a esses dois modelos, ok? Esse daqui é o modelo quando você clica naquele Reasoning do ChatGPT. Se você está no gratuito, você vai ter esse daqui. Se você está no pago, você vai ter esse daqui. É o nível de raciocínio dele. Só que no gratuito, eu acho que você tem 3 ou 4 usos. Depois ele troca para esse daqui ou esse daqui. Como você pode ver, isso daqui é um geral de vários benchmarks. A inteligência cai bastante, tá? Só que vamos tentar outro modelo que não é o ChatGPT. Vamos colocar agora o Grok. O Grok, quando eu pago ele, eu tenho esse daqui. Um pouco melhor, na verdade, do que esse, que é o Heavy, que não tem nesse modelo. Só que se eu uso ele de graça, eu uso esse daqui. Você vê que quando eu estouro o meu limite do ChatGPT, o Grok sempre vai ser melhor do que os modelos que eu tenho para usar no ChatGPT de graça. E aí, como eu mostrei para vocês antes aqui em cima, o Grok é o pior de todos. Então isso estoura ainda mais quando a gente coloca outros exemplos. Vou colocar o Cloud primeiro. Então eu vou colocar o Opus para vocês verem e o Sonnet. Quando eu pago o Cloud, eu tenho um modelo bom, tão bom quanto o do OpenAI. Só que quando eu só uso o modelo gratuito, eu tenho algo que é melhor do que todos os modelos do Grok e do ChatGPT. E mesmo se eu usar, só que qual? Você recomenda então o João Pedro? Você recomenda o Cloud? Não, por quê? Porque ele vai nem é o reasoning, eles te deixam usar, cara, cadê? Eles te deixam usar esse daqui quando você esgota o seu limite, que ainda é melhor do que o ChatGPT. Só que você fala tipo umas 2, 5 vezes com esse cara, ele troca para esse cara, depois de umas 20 vezes ele some com essa conta. Ele fala, não, mandou mensagem demais pra gente, não quero mais responder. Mas, assim, ó, se vocês estiverem no plano gratuito, Cloud é melhor do que o ChatGPT e é melhor do que o Grok da XAI. Isso daí, saibam disso. Porém, eu tenho uma ideia melhor para vocês, que é os serviços da Google. Vocês vão ver que não é que eu sou fã da Google, mas eu vou mostrar para vocês alguns motivozinhos para usar. Esse é o modelo pago da Google, tá? Que você consegue ter acesso mesmo se você usar gratuitamente. Eu acho que você tem um limite bom até para usar gratuito. Ele acho que são 5 ou 10 mensagens por dia. Só que o modelo gratuito deles, basicamente, que é bem amplo o uso, é quase 30 mensagens por dia. Cara, ele é melhor do que muito modelo. E se você literalmente esgotar a Google a ponto de parecer que você está tentando invadir o servidor da NASA, eles te colocam com esse modelo aqui. Como eu falei para vocês, o Cloud, ele vai te bloquear logo depois de um tempo. Então, o Grok, ele é bem tranquilo, na verdade. Ele te deixa usar bastante.
O ChatGPT, depois de 5, 6 mensagens, você vai ter que usar esses 2 caras. Esse aqui da Google, cara, tu deve ter mandado umas 300 mensagens para ter chegado nesse cara, em vez desse aqui. E mesmo assim, ele é melhor do que o ChatGPT, entende? Então, o pior do Gemini é muito melhor do que o pior do ChatGPT. Só que é muito mais provável que você nem encontre esse cara, você continue nesses 2 caras aqui, ó, quase sempre. O que é muito bom, são modelos muito inteligentes e que estão no mesmo nível dos modelos pagos do ChatGPT. Grok, enfim, Grok é legal também, mas quase ninguém usa. João Pedro, tem um dinheiro ilimitado para usar. Por quê? Porque eu estou fazendo um aplicativo e eu quero. Cara, eu acho que meu aplicativo vai me dar 1 milhão ao mês, e não importa se eu gaste R$ 300 ou 30 mil. Beleza, usa algum desses 2 modelos. E é por isso que eles são tão famosos para código. Se você for pesquisar no Twitter, você vai ver que todo mundo só usa desses 2, por quê? Porque todo mundo faz aplicativos que dão bastante dinheiro. Então, eles querem esse ganho de desempenho. Beleza, vamos pensar em outras coisas. Cara, pensem que se eu tiver entrando muito intenso no assunto, alguém me manda mensagem aí. Mas senão eu vou continuar. Pensem que você é uma empresa tipo Stellantis, tipo Ford, Renault, Chevrolet ou Apple, e tu quer usar as pessoas que trabalham para você querem usar alguma IA. E você entende que ia ser muito difícil para o Ocidente utilizar as IAs do Oriente? Então, o que a galera faz? Essas empresas do Oriente que eu falei para você, Kimi, GLM, DeepSeek e a Moonshot, eu vou colocar os modelos deles para vocês verem. Eu nem vou falar da Mistral. A Mistral também é grande e ocidental, mas eles estão comendo sopa, ultimamente. Então, Minimax, 2.5 Reasoning, tá faltando algum. DeepSeek. Ó, essas empresas, elas querem pessoas para usar as IAs delas, elas querem entrar no mercado e falar, pô, eu sou bom. Então, o que acontece? Se você usar pelo site, igual a gente está usando aqui, é bem provável que eles só vão deixar você usar o modelo mais top deles. Então, vamos usar aqui, ó, o Kimi. Cara, é um modelo muito bom. E se eu entrar no site da Kimi, eu consigo utilizar. Ele até me dá uma opção de pagar e tudo, mas eu acho que nem tem mais opção de pagar. Pra você ver, tipo, eles não querem tua grana, bicho. Eles querem que tu use e fique famoso. Nossa, eles dão até um Agent Swarm. Isso daqui tipo coisa que tu tem que pagar em torno de R$ 1.200 pro Grok fazer. Vamos entrar. Então, o que acontece? Se você não tiver problema em utilizar uma IA chinesa, ó, ele te dá até uma opção de. Que é isso? Testar aqui. Não acho que eu preciso. Teste. Tá. Esse daqui eu preciso. Eu preciso pagar. Faz sentido. Mas mesmo assim, eu acho que deve ser bem mais barato. Ó, $30 e ainda é R$ 300. É mais barato do que o do Grok, que é $200. Mas enfim, o que eu quero dizer é, se eu utilizar a versão Thinking, que é essa daqui, eu consigo. Me diga qual a melhor forma de fazer uma equação quadrática. Ele vai me dar um modelo de IA que, cara, é muito, muito, muito bom. Extremamente bom.
melhor do que qualquer modelo de IA que você vai conseguir no ChatGPT se você não pagar. Então, assim, ilimitado, basicamente. Talvez o Kimi colocou um limite, mas é um limite bem alto. A mesma coisa acontece para o GLM 4.7 e para o DeepSeek. Você consegue entrar na, na, no site da ZAI. Aqui ele vai provavelmente me deixar entrar no Coding Plan. Não é aqui que eu quero. Eu quero chat. E ele vai me deixar usar à vontade, até com DeepSync e tudo, à vontade o 4.7, que é um modelo extremamente avançado. Por quê? Porque eles querem publicidade, sabe? Vocês provavelmente não conheciam Kimi, não conheciam GLM, não conheciam DeepSeek. A gente está falando de empresas que gastaram mais de 100 milhões de dólares para fazer esses seus modelos. Então, eles querem marketing. Minimax é a mesma coisa, não tão utilizado quanto os outros. Então, qual seria a minha opinião? Quero usar uma IA, não usa ChatGPT. Por quê? Porque se você pagar, beleza, estou pagando ChatGPT. Se eu não quero pagar, eu consigo utilizar Gemini com uma boa quantidade de cota de forma gratuita. Consigo utilizar Anthropic com Cloud, que é bom. E consigo utilizar muito bem os modelos chineses. Clean, VLM, DeepSeek, Minimax. E vou mostrar uma coisa legal para vocês. Que antes só o que me fazia. Hoje em dia, algumas outras empresas fazem. Me dê um slides de Turma Mônica para contar a história da criação dela. Eu consigo mandar ele criar. Que ele me dá três por mês. Até isso daqui é caro. Mas beleza, não quero utilizar ele. Ele me permite criar slides. Só que uma parada legal, não preciso usar ele. Por quê? Gente, lembra que eu falei que quem criou o modelo por trás do ChatGPT, que era o Transformers, era a Google? A Google tem a própria IA deles. E essa própria IA, cara, é meio craque, assim. Por quê? Eles têm o dado, eles têm os dados de muita gente. Eles têm o Google, que tem vários sites hospedados, eles têm várias coisas que eles têm a legalidade de poder utilizar para treinar, porque hoje em dia um grande problema é você precisa de muitos dados para treinar as IAs. Só que de onde você tira isso? Você não pode sair pirateando de tudo quanto é lugar. Tecnicamente você não pode. A China faz. É por isso que eles têm esses modelos top aí. Mas no Ocidente a galera não pode fazer isso. Só que o Google, como todo mundo às vezes usa versões gratuitas da cloud para hospedar site, como o YouTube mesmo, cara, o Google tem domínio sobre tudo que está no YouTube, sobre todas as fotos que você hospedou e não paga o serviço de hospedagem do Google Fotos e você permitiu que eles utilizassem as suas fotos para treinar. Então, eles têm uma capacidade imensa de conseguir dados para treinar as IAs deles. A Google tem um departamento que chama DeepMind, foi o que criou o modelo Transformers, que eu arrisco dizer que é o maior do mundo em inteligência artificial. Eles têm a AlphaMind, que são subdepartamentos do DeepMind, e, cara, é uma galera genial. Ganham muito bem. Tem um amigo que está trabalhando lá, ele saiu da faculdade ganhando $50 mil ao ano. Ah, ah, e trabalhando no Brasil. Então, tipo assim, a galera vai trabalhar na Google. E os modelos são muito, muito bons. E eu vou mostrar uma parada para vocês. A Google estava dando um ano de Gemini Pro, na verdade 15 meses, para quem era estudante. Muita gente deve ter pego isso, tá? E qual que é uma parada muito, muito, muito legal disso? Deixa eu tentar ver. Eu consigo mostrar para vocês. Se tu pega, tem 6 pessoas no meu grupo familiar. Minha família, minha outra conta e minha namorada.
Se uma pessoa paga o Gemini Pro, que custa R$ 90, eu acho R$ 96, deixa eu ver aqui quanto que tá. Eu acho que é R$ 96,99 por mês. É, R$ 96,99 por mês. Tu consegue pagar isso e todo mundo na sua família, no seu grupo familiar, então as 6 pessoas, elas vão ter acesso a esse Gemini Pro. Então, assim, se tu tem mais de um amigo, se você tem uma família, se você tem amigos, vocês conseguem pagar um só paga e todos têm acesso. Se você dividir, isso vai dar R$ 15 para cada um. E não é só isso. Ah, putz, eu fechei o negócio, mas deixa eu ver se eu acho. ah, não é só aqui. É, aqui, ó. Não acessem esse, tá? O Plus não vale muito a pena. Só que a versão Pro, ele, eu acho que ele vai me deixar ver a lista. Não. Ele te dá muita coisa. Ele te dá 2 teras de armazenamento. Ele te dá acesso super avançado ao notebook LM. Espero que vocês saibam o que é notebook LM. Na verdade, por eu estar falando aqui, explicando para vocês, IaaS era bom eu falar, né? O que é? Notebook LM ah, é um lugar. Vamos pegar aqui um que eu fiz sobre. Cara, tá na minha conta errada. Vamos entrar. Eu vou. Aqui, quando eu queria fazer uma TCC, eu coloquei todos os artigos que eu fiz legalmente, tá? Realmente foram legais. Você estava trabalhando com IA, utilizando o Archive. Tirando alguns livros aqui que também foram legais, mas eu tudo com certeza. E o que acontece? Eu posso mandar todos esses arquivos e fazer perguntas para eles. Como estão em inglês, então, give me the best. O meu TCC foi em robótica com IA. Então, se eu fazer uma pergunta, ele vai ler de todos esses arquivos. Acho que vocês podem pensar que o ChatGPT só consegue anexar 10 arquivos no máximo. Não, perfeito. Robot with globes. E, cara, ele vai escanear tudo. Um problema que às vezes acontece é ele trava nos livros, porque livros são muito maiores do que os artigos. Então ele tenta focar nos livros. Pensa que ele não consegue separar artigo por artigo. Ele até consegue, mas ele considera um livro como se fosse 40 artigos, entre aspas. Eu tô falando algo que é errado, mas para vocês entenderem. Então, a chance, probabilisticamente, é ele focar em algum dessas partes do livro, ao invés de só um artigo. Mas, aqui, ó. Tá certo? Isso daqui tá certo. E aí, ele me dá um texto baseado em várias informações, ó. Essa informação aqui, só deixa ele terminar. Ok. Essa daqui é desse artigo. É um survey. Survey é um resumo. Essa a informação também é desse daqui. Orc é um tipo de mão para robótica. Então ele vai me dando anexos de vários artigos que falam sobre isso. É extremamente interessante e eu posso pedir para ele fazer para mim um vídeo overview, um áudio overview, eu quero um mind map. Hum, não sei se ele vai fazer um mind map de tudo isso daqui, talvez ele faça. Eu devia ter pedido para ele fazer um mind map aqui, mas vamos ser. Não, ele fez um mind map de todos os meus artigos. Isso também é interessante.
Eu podia só pegar aqueles que ele falou, colocar de volta em outro notebook LM. Então, eu tenho meu escopo de mestrado, eu queria focar em Foundations, VLAs, e eu foquei no P0. Então, ó, eu clico aqui, ele vai me pedir para falar isso. Esse daqui é um mapa mental que eu tenho. Posso pedir para ele fazer quizzes, infográficos, datas tables. Cara, tem coisa pra caramba aqui. Dava para ficar uma hora falando do notebook LM, do infográfico. Enquanto eu peço um negócio aqui. Google Knut para o multiprocessamento. Na versão gratuita do notebook LM, eu acho que você pode subir 20 ou 50 arquivos. Na versão Pro, você pode subir até 200 de uma vez só. E na versão Ultra, acho que você pode subir até 500. E é bem bom porque ele vetoriza tudo. E aqui ele vai me falar sobre o P0 e tudo. Cara, é fenomenal para quem vai trabalhar aqui. Aí vocês acham que aqui ele só estava pegando 1, 2, 3, 4. Não. Ele indexa de acordo com o que ele acha que é importante, não nessa ordem que está aqui. E aí, como eu estou na mesma conversa, eu sigo a ordem, então a gente fala, pô, o que eu achava que era 27, que era muito pouco importante no de cima, agora ficou importante para essa pergunta. Então ele analisa todos esses arquivos mesmo. Cara, é muito bom. Ele faz slides, ele faz audiobook. O Arthur, que é um amigo meu, ele sempre coloca várias coisas que ele quer aprender, manda ele fazer um audiobook e me fica escutando. Extremamente bom. E ele pode fazer um audiobook que você escolhe, se tu quer alguém te ensinando ou como se fosse um podcast, que são duas pessoas conversando sobre o assunto. É surreal, surreal. Eu quero adicionar mais alguma coisa. Eu posso vir aqui e perguntar. VLA Model 0.6. É um novo modelo de VLA que lançou. Se eu quiser, eu consigo vir. Ele vai procurar lá. Demora um pouquinho, mas. E aí ele vai achar para mim, ó. Esses artigos. Tá. Eu posso ver mais de onde é, porque provavelmente esses daqui são. Ó, Reddit e tudo. Não quero Reddit. Eu quero só o Archive e o Physical Intelligence, que são os oficiais. Eu peço para ele importar. E aí ele importou os novos arquivos. Cara, extremamente bom. Notebook LM, usem. Ainda mais se vocês vão fazer coisas avançadas que não tangem só esse hackathon, mas tangem a vida de vocês. Deixa eu voltar lá para ver se eu. Agora nem lembro onde estava. Aqui, ó. Ele ainda está gerando slides. E aí o que acontece? Voltando ao Google. Se algum de vocês pagarem, ele tem algumas paradas massas. Primeiro que eu tenho acesso ilimitado, vamos entrar no meu Gemini aqui, eu tenho acesso ilimitado ao Pro, quase. E aí eu posso ter acesso, e isso eu com certeza tenho acesso limitado ao raciocínio. Menos que eu morra na frente desse PC, de tanto codar e perguntar para ele, eu vou ter acesso ao raciocínio. Mas vamos manter aqui o raciocínio como eu mostrei para vocês. Putz, que agora até me perdi nos meus olhos. Que é, o raciocínio é o Gemini 3 Flash com Reasoning. Esse é o rápido raciocínio e Pro. Esse daqui é muito mais rápido do que o Pro e é quase a mesma coisa. Então vamos aí para teste. Eu posso ter algumas paradas. Como vocês devem ter visto, eu consigo criar vídeo. Eu não gosto de criar vídeo, não vou mostrar isso para vocês não. Mas eu posso criar imagens tranquilamente com o Nano Banana, vocês já devem ter visto. Eu posso criar alguns dashboardzinhos, só que o que eu mais gosto, que é muito parecido com o que eu taquei, eu vou ensinar para vocês, só que vou dar outras abordagens. Para texto, ele é um dos melhores e mais eficientes. Só que se eu quiser, eu posso falar, por favor, code para mim um
um gráfico que me permita analisar uma função quadrática e aperto Enter, ele vai pensar um pouco. Ele está fazendo em JavaScript, nesse caso usando TypeScript ao invés de Python, porque ele vai fazer como se fosse um site só para mostrar esse gráfico. Vamos esperar ele fazer isso. Isso, cara, eu posso fazer 100, 200 vezes por dia, tá? Basicamente gratuito. E aí, ó, vocês sabem como funciona uma função, né? Eu vou alterando e ele vai me alterando o gráfico. Então, ele podia estar melhor, né? Mas está aqui o meu gráfico com alteração em tempo real. E essa criação de sites rápidos, cara, ela é extremamente boa, extremamente fácil. Vou mostrar algumas que eu fiz para vocês. No nosso no trabalho, eu precisava de uma planilha para simular preço de impressão 3D metálica. E, cara, é isso. Eu fui falando com ele, papapá, papapá, ppp, e eu consigo aqui só deslizando. É assim, impressão 3D metálica é bem caro, gente. Eu consigo ter uma dashboard que facilita muito mais minha vida, ao invés de usar Excel e tudo. E como que eu fiz? Eu só, cara, se eu subir aqui, eu vou falar, eu só. Putz, aqui eu acho que não. Mas talvez tenha uma outra versão que eu preciso. Então, um, essas criações rápidas, elas são extremamente boas. Vocês não são criancinhas a ponto de eu ter que falar para vocês. Tem aqui o de aprendizado para você aprender e tudo, cara. Olha, faz o que tu quiser da tua vida. É que esse daqui, se eu colocar em aprendizado e falar como que eu faço uma forma de basta, ele não vai me falar como fazer. Ele vai me guiar a aprender. Whatever. Deep Research, que é um modo de pesquisa avançada da Google, ele vai pesquisar em aproximadamente 300 sites, alguma coisa. É extremamente bom, ainda mais se você pedir, tipo, foque em artigos acadêmicos. Qual que é o problema? Poucos artigos acadêmicos que não estão na área de inteligência artificial e computação são gratuitos. A parte de IA e computação normalmente é tudo gratuito. Só que fora desse escopo é pago e ele não consegue acessar. Então, às vezes é melhor você baixar e conversar. Mas eu posso integrar com algum notebook do notebook LM. Eu estou na minha outra conta, mas eu posso integrar com o notebook do notebook LM e aí pesquisar por aqui. Cara, é fantástico, é realmente fantástico. E aí, a última coisa que eu queria pontuar para vocês. Então, vamos recapitular até agora. ChatGPT é bom só se for pago, só que eu não preciso pagar. Eu posso usar outras IAs, como o Cloud e o Google, principalmente, o Gemini. Cloud é bom, mas tem limites. O Google é quase sem limites, então eu iria de Google. Google, se você pagar, ao contrário das outras que custam R$ 100, você paga R$ 100 para 6 pessoas. E tem uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. Se vocês quiserem, isso é talvez para quem é mais avançado. Se vocês quiserem fazer algum aplicativo e quiserem colocar inteligência artificial nesse aplicativo, vocês vão ter que usar o segundo método de interagir com essas IAs, que é usando a API delas. Você faz um chamado direto, então é por código, eu mando o código falando, daqui é a minha pergunta, e a IA me dá a resposta dessa pergunta em código. É assim que eu integro uma IA dentro de qualquer aplicativo que eu faço normalmente. Aqui nesse site do Artificial Analysis, ele também permite você descer aqui e ver aqui, ó, Output Tokens, Intelligence versus Output Tokens, que é
Deixa eu abrir de novo o padrão. Não, meu filtro. Aqui, ó. Existem alguns modelos, cara. Cost efficiency. Cost efficiency. E eles são extremamente inteligentes e baratos. Por quê? Se eu for usar o modelo do Cloud ou da OpenAI, o Cloud custa $25 a cada 1 milhão de tokens. Pense nos tokens quase como se fossem letras. E da OpenAI também, custa em torno de $15 a $30 a cada 1 milhão de tokens. O Gemini, o Pro, custa também em torno disso, $15 a cada 1 milhão de tokens. Só que eu tenho algumas versões super baratas de algumas empresas que são tão boas quanto. O DeepSeek, ele custa 42 centavos 1 milhão de tokens. O Mimo da Xiaomi custa 30 centavos a cada 1 milhão de tokens. Então a gente está falando de uma IA. Aqui eu não coloquei o Mimo para vocês verem, mas o Mimo é tão bom quase quanto o Gemini 3 Flash, que também é barato, tá? É $3 para cada 1 milhão de tokens. Então, esse é $3 para 1 milhão, esse é $15 para 1 milhão, a versão Pro. Para quase tudo, o Flash é suficiente. Então, se vocês forem implementar uma IA no aplicativo de vocês via API, use esses modelos mais eficientes. Eu vou falar um negócio para vocês. Não é 100% que eu conheci ontem uma empresa que não faz isso. Então, 95% das empresas que eu conheço só sabem de ChatGPT e usam um modelo mais caro, que vai custar de $15 a $25 por 1 milhão de tokens. Só que elas não fazem coisas super high-tech. Elas só são tipo um chat para ajudar no site da pessoa, no aplicativo da pessoa. Para isso, elas poderiam muito bem estar usando, se elas quisessem algo ocidental, o Gemini 3 Flash, que é um quinto, um sexto do valor. Ou essa empresa ontem, essa empresa eles utilizavam o Gemini Flash. Aí a gente conversando, eles começaram a usar o DeepSeek 3.2, que era muito bom e barato. O problema do DeepSeek é que ele é lerdo, ele é bem devagar. E aí, esse da Xiaomi, que é um Mimo, lançou faz umas 4 semanas. É mais barato e é extremamente rápido. É da mesma velocidade que o ChatGPT. Ele faz 150 tokens por segundo, mais ou menos. Então ele escreve muito rápido. O DeepSeek demora. Nossa, uma lerdeza. Ah, comparando uma empresa que usa um Mimo ao invés do GPT, a gente está falando de em torno de 100 vezes mais barato. Cara, 100 vezes mais barato. Se o seu modelo, se o seu aplicativo é baseado e precisa de uma IA, cara, isso é surreal. Uma coisa muito interessante, se você assina o Gemini Pro, aqui, ó, deixa eu mostrar para você mesmo benefício. Eu tenho $10 por mês para usar na minha API. Ou seja, eu consigo usar o Gemini 3 Flash basicamente 4 milhões de tokens por mês de graça nele. Cara, isso é muita coisa. Isso às vezes é suficiente para uma prova de conceito que você quer integrar uma IA dentro do seu aplicativo. E é totalmente de graça, tá? E mesmo se você não pagar o Pro, a Google te dá alguns limites de requisições por mês para você usar. Deixa eu tentar usar Gemini Limits. Limits. Vou mostrar uns negócios para vocês. Todos os modelos. Uma permissão foi negada. Tô na minha conta, como que eu não tenho permissão para ver minha conta? Juro. Talvez é porque eu tô streamando e a Google não deixa eu streamar essa coisa. Enfim. Projetos, vamos ver nesse.
Talvez já peguei os faturamento. Tá. Enfim, não me dá limite taxas por algum motivo. Mas o que eu queria falar para vocês é os modelos gratuitos da Google, que é o Gemma, a linha Gemma, eles têm uma limitação altíssima. No caso, eles têm limites altíssimos para você usar. Eu acho que são 20 mil requisições por dia. Isso dá quase, sei lá, 200 milhões de tokens ao mês que tu pode usar gratuitamente no seu modelo, tá? É só pesquisar Gemma limits records. Enfim, ah, ele não tá me deixando mostrar agora, mas se vocês ele vai dar de novo. Enfim, se vocês acessarem, vocês vão ver que ele tem um limite extremamente grande para mesmo para o plano gratuito. Extremamente bom para vocês testarem no aplicativo de vocês, se vocês criarem algum que use IA. Aqui tem a velocidade de latência, o DeepSeek que é lento, meu Deus. Enquanto o Mimo é extremamente rápido, extremamente barato. Aqui ó, a comparação de preço. Aqui não tá os da OpenAI, os mais caros. Não, tá assim. $14 e você abaixou o preço. Mas ainda assim, 3 centavos, 30 centavos e 10 centavos para uso. Existem modelos que vocês podem baixar no computador de vocês e rodar no computador de vocês, só que são modelos muito pequenos. Vou dar um exemplo. Esse daqui você consegue baixar no computador. Ele tem 1 trilhão de parâmetros, ou seja, você precisa de 1 terabyte de memória RAM para rodar ele. E se rodar na memória RAM é uma bosta, você precisa de 1 terabyte de memória de VRAM, que é a memória da placa de vídeo. Normalmente, esse PC que eu estou usando agora, acho que tem 6 ou 8 GB. Eu preciso de 1000 para rodar. Então, assim, ó, eu teria que usar um modelo pequenininho de 8 bilhões de parâmetros. Vamos ver se eu colocar um modelo aqui ó, de 8 bilhões, comparar esse com um modelo de 8 bilhões. Eu vou pegar o melhor que eu conheço, que ainda assim ó, a inteligência é bem menor. Então, claro, você pode rodar as IAs no seu PC, só que vale a pena você provavelmente rodar, se você puder usar uma API para usar a IA que você paga ou alguma IA gratuita, Gemini, Kimi, qualquer uma dessas. Agora, a última coisa que eu queria falar eu vou mostrar para vocês. Lembra que lá dá para fazer aplicativo no Gemini, né? Que eu mostrei. Eu trabalho com impressão 3D. Eu vou mostrar para vocês o alcance que isso chega. Eu pensei, cara, eu queria mostrar para os meus clientes alguma forma de. Deixa eu ver uma mensagem aqui. Alguma forma de mostrar como funciona a impressão de metal. E não existia nada no mundo ainda que mostrasse isso. Nada, nada. Gratuito, principalmente não tinha nada. Eu falei, cara, eu vou criar o meu. E aí, eu fiz isso daqui, ó. Deixa eu abrir para vocês. Ó, ele joga o pó por cima e aí imprime um objeto. Cara, eu fiz algo que não existia no mundo ainda. Nada para mostrar como funcionava esse processo de impressão 3D em metal, né, que é a pó. Isso é muito legal, muito legal. Não se limitem a coisas básicas, porque você realmente, com essas IAs, tu consegue fazer coisas muito mais avançadas do que vocês pensam. Só que eu fui um pouco além. E aí eu comecei a trabalhar, ó, V67. Eu criei isso, que é realmente um simulador. Isso eu ainda estava usando o Gemini, tá?
Ahn, é um simulador que eu posso entrar com o meu objeto 3D e ele vai simular a impressão e me dar a variabilidade térmica da impressão. Cara, isso daqui custa $10.000 para eu ter em qualquer outro software. Eu fiz gratuitamente em 4 dias. E foi quase tudo vibe coding. O que isso significa? Eu sabia, ó, consigo analisar o estresse térmico que a minha peça sofreu. Eu sabia a lógica por trás disso. Eu pensei, pô, eu pego o meu STL, eu tenho que carregar um STL. Eu falava pro Gemini, então, Gemini, faz com que agora eu consiga carregar um STL no código. O STL é o arquivo 3D. Eu precisava voxelizar ele, então transformar em voxels. Então, Gemini, faça um algoritmo para voxelizar esse negócio. Beleza. Voxelizei. E, como vocês viram antes, deixa eu mostrar de novo. É, talvez. Eu. Meu Deus. Eu queria fazer. Eu tenho que imprimir um pontinho por pontinho. Vou mostrar para vocês. Beleza. Puta que pariu. Puta que pariu. Puta que pariu. Tá rápido demais. Mas eu tenho que imprimir pontinho por pontinho. E esse pontinho ele vai ter uma carga térmica. E aí, quando eu imprimo ele, eu passo essa carga térmica pro pontinho que está do lado dele. Beleza. Ele fez isso para mim. E aí, cara, eu fui acrescentando, tá, mas agora, quando eu passo, eu não passo só pro lado, eu tenho que passar em todas as direções que conectam um cubo, né? Cima, baixo, esquerda e direita. E aí eu quero que você passe mais para esquerda, direita, frente, trás do que para baixo e para cima eu não posso, né? Porque não tem nada em cima. E eu fui fazendo, e fazendo, e fazendo, e fazendo, até que eu tenho algo que é tech profissional. Eu apresentei para a empresa gostou, e agora a gente já está nessa versão, que a gente vai lançar. Um, uh, a gente vai lançar daqui 2 meses, que é o primeiro simulador gratuito do mundo para impressão 3D metálica. A gente vai deixar open source, claro. E, cara, tem várias opções que simulam muito similares aos softwares pagos. Agora eu consigo variar a orientação do laser e tudo. Cara, eu fiz isso só usando basicamente inteligência artificial. Eu entendo um pouco de programação, então ajudava um pouco. Só que eu sabia a lógica, eu pegava o que estava nos artigos escritos e falava para ela fazer. Começou a ficar um pouco grande, então eu parei de usar o Gemini. Eu fui para, acho que você deve conhecer o VS Code, que é um lugar para você basicamente criar códigos e editar códigos, é um editor de código. E o Google tem um que você consegue utilizar, chama Anti-Gravity, que eu consigo colocar o meu código aqui e pedir para o Gemini dentro desse estruturador de códigos. Como vocês podem ver aqui, eu tenho vários códigos em vários compartimentos. É difícil falar de forma leiga, porque parece errado, mas se eu falar. Enfim, mas vocês entenderam, eu tenho várias pastas, porque eu segmentei meu código em partes para ficar mais organizado. A parte de simulação fica aqui, a parte de física fica aqui, a parte de UI fica aqui. E aqui eu tenho acesso a vários modelos, tanto da Google quanto da competição, que eu consigo usar usando de forma gratuita, porque eu tenho aquele modelo Pro da Google. Então, assim, o Takeo. Oi, fala, Takeo.
Não, perdão, o microfone abriu aqui. Ah, tá. Mas, João, a gente também tá com 12h15 já. Tá, não, beleza. Eu tô vendo. 2h30 eu acabo certinho. Ah, me permite utilizar esses modelos que são pagos, extremamente caros, de forma gratuita naquele meu plano Pro do Gemini, e interagir com esse código. Cara, eu devo gastar por dia uns 30, 40 dólares. E o meu plano, eu não pago nada porque eu peguei como estudante, mas se eu fosse pagar, eu pagaria 20 dólares ou 100 reais ao mês, e 6 pessoas podem usar. Cada pessoa tem os seus próprios limites, cada pessoa ganha os 10 dólares de aporte. Então, tipo, cara, o Google vale 100% a pena. E a única coisa que vocês têm que ter é um pouco de lógica para saber o que vocês vão Ué? por algum motivo eu caí aqui. Ou eu fui quicado. Ah, ah, beleza. E, cara, a gente já fez vários aplicativos usando isso. Todos eles muito mais rápido do que se uma pessoa mesma fizesse. Vou mostrar aqui para vocês como ficou depois de um tempo. Então, tudo isso a gente acabou fazendo só usando inteligência artificial, cara. E compete com produtos extremamente caros do mercado. E, pô, eu fiz isso. Então, tem uma coisa que eu acho interessante e que eu tô vendo acontecer muito no Twitter, que é muito difícil você ser bilionário. A ponto de eu podia falar um tempo atrás que nenhum de vocês ia ser bilionário. Sabe, é muito difícil. Ou você é investidor, ou você é agricultor, ou você é herdeiro. E mesmo se eu for algum desses, a gente está falando de altos níveis, sabe? Só que ultimamente tinha um lance de gênio da tecnologia. Talvez algum de vocês seja gênio da tecnologia. E aí, beleza. Só que a maior parte da galera não é. E a inteligência artificial permite com que só com lógica você consiga fazer as coisas, não mais necessitar ser um gênio da tecnologia para fazer isso. Porque se eu, que sou um Zé Banana, conseguir fazer algo que vai ser o melhor do planeta Terra no segmento dele, cara, vocês conseguem fazer com certeza qualquer coisa, sabe? Isso foi algo que a gente fez em 2 meses. Ah, João Pedro, mas foi algo muito específico. Não é comum com que isso aconteça. Cara, isso é muito comum que isso aconteça, porque eu vou mostrar para vocês outro exemplo. Ahn, deixa eu abrir aqui um outro. Eu não estou usando isso para me gabar, não. É só tipo assim, aquele caramba, eles fizeram de novo. Sim, a gente fez de novo. Ahn, não lembro como rodava isso daqui. Deixa eu ver. Eu tenho minha install. Não, eu não tenho room. Não, só, só abrir mesmo. Hum, ó, esse daqui é um arquivo que a gente fez que eu entro com o meu. Eu vou usar o barquinho de volta. Vou usar. Eu comparo um. Eu comparo ao meu desenho geométrico real com o meu desenho que eu escaneei. E aí eu consigo analisar. ah, Aqui está carregando. Eu consigo analisar o desvio que eu tenho dessa peça. Então, aqui eu posso. Eles falam assim, pô, que legal isso. Existem duas opções no mundo que são gratuitas, rápida e eficiente quanto essa.
E mesmo as pagas, a gente tem uma das AIs. Pô, vocês conhecem as AIs? As AIs é o maior fabricante de óptica do mundo, eles que fazem as lentes da ASML. Ele não tem a resolução do negócio que a gente fez em 2, 3 semanas usando IA, sabe? Tu não pode ser um vibe coder que programa sem saber o que está acontecendo. Tu tem que ter uma noção na realidade. Mas, pô, com um pouco de razão e noção, tu consegue facilmente fazer coisas que antes eram impossíveis de serem feitas. Pelo menos por pessoas normais como eu. Coisas que acontecem quando eu colocava, vamos colocar aqui, ó, esse barquinho aqui antes, ele, eu vou dar esse exemplo para mostrar para vocês o que vocês têm que se atentar. Aqui ele está comparando essa parte de cima com essa parte de cima. Vocês conseguem ver que ela tem uma diferença grande. É por isso que aqui em cima ele me acusa um desvio de 3, 4 centímetros. 4 milímetros, que é relativamente grande, que é o tamanho disso daqui. Só que, quando eu fiz da primeira vez, a parte de baixo, eu queria que comparasse com essa parte aqui de baixo. Só que não, ele estava comparando com a parte mais próxima. E qual que é a parte mais próxima da parte de baixo? É a parte de cima da parte real. Então, o que acontecia? Eu estava tendo como se fosse um falso positivo. E aí eu tinha que falar para ele, aí eu tive que perceber isso e falar para IA, não seja burra. Quando acontece nesses casos, eu quero que você compare sempre parte de cima com parte de cima, parte de baixo com parte de baixo. E não qualquer parte com qualquer parte, só para ver qual que está mais próximo. Isso a IA não sabe fazer. Você que tem que fazer, testar e debugar. E só que, cara, fazendo isso, vocês vão conseguir chegar muito, 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 muito longe. Dá para fazer. O Takeo vai mostrar para vocês jeitos bons de fazer sites usando o Lovable. Para a parte de texto, vocês podem usar qualquer uma dessas IAs. Elas vão te dar uma base matemática muito, muito, muito boa. Nesse caso aqui, eu estava com um certo problema. E o que eu fiz? Eu literalmente cheguei para o Gemini e perguntei: eu tenho um problema aqui. Me fala qual que é a melhor abordagem para eu fazer isso se eu fosse fazer uma simulação. Ele me deu 3 passo a passos. Eu joguei esses passo a passo no Anti-Gravity e perguntei assim, analisando o meu código, qual deles você acha que vai dar certo? Aí ele falou, cara, eu acho que vai dar o primeiro. Aí eu falei, cara, na verdade, como é a IA que vai fazer, eu vou pedir para ela implementar dos 3 jeitos. Ela que vai se ferrar gastando tempo fazendo. E aí eu pedi para ela implementar dos 3 jeitos, cada uma com um switch. E aí eu testei os 3 jeitos para ver qual que era o melhor. Se eu fosse fazer isso na vida real, cara, demoraria 3, 4 meses só para implementar essas 3 funções, que demorou 1 hora. Então, assim, usem IA com responsabilidade, mas usem ela como uma ótima ferramenta. Artificial Analysis é um ótimo site para vocês analisarem. Não usem o ChatGPT, porque ele só é bom se vocês pagarem. Se vocês não querem pagar, usem Cloud e Gemini, ou as versões chinesas. E se vocês querem pagar, não paguem o ChatGPT, ao menos que vocês tenham muito dinheiro. Paguem o Gemini, que ele vai te dar acesso ao Gemini, ao Notebook LM e ao Anti-Gravity. Outra coisa que eu queria falar, a última coisa, o Takeo vai falar para vocês do Lovable. Existe uma versão open source, é pior do que o Lovable, tá? Então, assim, ó, o Lovable é muito famoso porque ele é o melhor que tem no que ele faz. Mas se você não quiser gastar grana, o Diet permite com que você entre com aquela chave de $10 que você ganha do Gemini se você paga, e ele meio que vira um Lovable, só que meio que gratuito, sabe? Existem outras formas também de vocês conseguirem chaves gratuitas para integrar no seu projeto ou no Diet ou de várias outras formas. A principal é um negócio chamado Open Router, que ele vai te dar acesso a todas as IAs que existem no momento. Só que isso é só para API. Isso é só para se eu quero integrar minha IA em algum lugar. Existem jeitos de você pegar essas APIs e conversar lá como se fosse num chat mesmo. Mas isso, qualquer coisa, a gente conversa outra hora. E aí, se eu vim em Top e Weekly, você vai ver que em alguns lugares tem algumas escritos free. Deixa eu ver se aparece. Aqui, ó. Então eles dão de graça IA para usar à vontade no meu código.
Existem várias IAs dessa forma que você pode, então, não pagar um centavo para ter modelos bem top de linhas, assim. Tanto para usar, quanto para integrar no aplicativo. Pelo menos uma prova de conceito. E eu acho que era isso que eu tinha que falar. Sentiu falta de alguma coisa, até que eu qualquer coisa, dá uma cutucada. Não, João, acho que era isso mesmo. Era mais dar uma base pro pessoal. Uhum. Não sei se É, alguém tem alguma dúvida. Quer comentar alguma coisa? Podem subir no palco aí. eu não sei se eles conseguem. Eu não consegui. É, a hora que eles levantarem a mão, dá pra puxar. Ah, tá. É, foi meio denso demais, foi mal, galera. Meio falação demais também. Mas é um melhor, assim. Então, Gemini. Sim, o Gemini pago libera créditos no VO3 e no Banana. No VO3 ele libera 3 vídeos por dia, então tu pode usar 30 vídeos ao mês. A versão paga de R$ 100 e na de R$ 1.200 acho que é 5 vídeos por dia. Não aumenta muita coisa. E o Nano Banana, tu pode usar 100 gerações de imagem do Pro por dia e 500 do normal. Cara, isso é muita coisa. Isso é muito, 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 muita coisa. E o Nano Banana é o melhor gerador de imagem que tem, tá? Ah, tem o da OpenAI, mas o Nano Banana eu ainda acho melhor. Ah, eu acho que todo mundo aqui tem meu contato. Caramba, eu acabei de ver que eu tô sem a câmera ativada. Todo mundo tem meu contato. Se alguém tiver alguma dúvida, me dá um toque. Ah, e eu vou falar, talvez a coisa mais difícil para vocês seja largar o histórico que o ChatGPT tem de você, sabe? O que ele já sabe, os grupos que eu tenho. Só que se você tiver coragem de fazer isso, tu vai economizar uma boa grana e ter um modelo bem mais inteligente. Isso. Ô, Joãozinho. Dani, quer Show? falar alguma coisa? Subiu no palco aí? Não, eu só ia comentar ali do notebook LM, que foi uma ferramenta que eu descobri também há uns meses atrás, e não só para produção, mas para a própria questão de estudo, ele é uma ferramenta extremamente boa também, né? Comentou ali da parte de produção dele, mas ele também faz bastante conteúdo de cardzinhos para estudo e tal. Sim, sim. Então, toda a questão de estudo para faculdade ou até para a própria pesquisa, assim, ele gera perguntas em cima, né, que são interessantes. João, só queria fazer um comentário aqui. Eu queria agradecer Claro. a aula, porque, assim, eu não sou desse meio, então eu não sabia quase nada do que você estava falando, praticamente. Então, realmente, para mim, Uhum. foi extremamente denso, mas, cara, muito obrigado. Muito obrigado. Uhum. Assim, eu gostei muito porque me fez me sentir burro, nesse sentido de não Não, sei o que está acontecendo, tô aprendendo agora. Muito legal. ah, cara, desculpa por ter sido denso. Ah, qualquer coisa que quiserem, me dá um toque. Galera que quer trabalhar com robótica, me dá um toque. Tem muito conteúdo gratuito para usar no FabLab. Eu estou sempre aberto para ensinar a galera. E é isso, se precisarem de qualquer coisa, literalmente, só mandar uma mensagem eu respondo. Cara, muitíssimo obrigado pela aula, viu? Tu é Nada, sensacional. Eu não tinha te conhecido, nada. sabe? Eu não pude estar lá, mas, pô, foi um prazer poder receber essa aula tua. Obrigado, Eu, viu? eu que agradeço. Ou mais alguém, gente? Não? Joãozinho, muito obrigado por trazer esse Nada, assunto aí. Dar a nada. exposição aí no Hackathon ajudando o pessoal. Né, se eles precisarem de alguma coisa, principalmente nessa parte de coding, criar um aplicativozinho para mostrar uma dashboard para galera, dá um toque que eu ajudo. Tu vai estar no sábado? Esse? Esse sábado eu acredito que eu não vou conseguir estar. Eu tô na pós. Hum. Mas qualquer outro dia. Eu só, É, eu só tenho aula sábado das 8 às 12. Nossa, É o único dia que eu tenho aula. nossa, boa sorte, João. É. Esse sábado o pessoal vai trabalhar uma na massa aí, de repente, qualquer coisa. Ah, putz. Mas eu vou estar. Cara, o que eu posso fazer
vir aqui, só que eu vou provavelmente tá no PC. Ah, mas cara, eu vou estar ocupado uns 30 minutos no máximo. Uhum. Então, durante a aula, eu tenho bastante tempo livre, assim. Então a galera pode me cutucar e eu ajudo tranquilamente. É Não, bem tranquilo. fica tranquilo, fica tranquilo. Não queremos te Beleza. incomodar também. Não incomoda não. A aula também não é tão legal. Mas, beleza. Obrigado, Valeu, Joãozinho. Joãozinho. Valeu, pessoal. Boa sorte pra vocês. Tchau, tchau. Show, gente. Vocês querem 2 minutinhos para pegar uma água, alguma coisa? Eu vou lá pegar um chá. Eu não sei se está todo mundo vendo minha câmera. Eu vou começar a compartilhar a tela aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Positivo. Oi? Desculpa, tua voz ficou toda ali. Tudo certo, tá funcionando. Show. Então eu vou lá pegar um café. Eu Já vou, volto. só uma dúvida, tu quer que eu corte a Uhum. gravação agora e daí eu volto depois, ou deixa rodando aí uma gravação inteirona? Mas vamos cortar, porque daí fica 2 vídeos ali. Então tá. Pode ser? Show? Vou lá pegar um chá então. Já volto.